Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje leremos o capítulo 14 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Estamos chegando ao final de mais um livro. Faltam apenas 3 capítulos. E eu creio que nós podemos aprender aqui mais uma vez muitas coisas sobre Jesus, sobre a sua vida aqui na terra, como ela foi desde o nascimento até a sua morte. Sabe, ainda tem mais 2 evangelhos, que é o de Lucas e o de João, mas eu creio que lendo esse de Mateus e o de Marcos, nós já podemos absorver bastante coisas. Sabe, então que você esteja realmente anotando, que você esteja realmente tentando colocar em prática tudo isso que você está vendo aqui no Evangelho, porque o objetivo desse canal é que você possa viver e se familiarizar com a palavra do Senhor, sabe? Fazer com que ela se torne um hábito diário da sua vida, tá bom? Então, se você está me assistindo aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, sabe? Não sei se é a sua primeira vez aqui ou se você já assistiu outros vídeos nossos. Mas se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para que possamos aumentar, para que possamos chegar a mais pessoas e fazer com que elas meditem e tenham interesse em ler todos os dias a palavra de Deus. Tá bom? Também dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Alguém precisa conhecer a palavra do Senhor. Alguém precisa criar amor pela palavra de Deus e você pode ser a ponte entre essa pessoa e a palavra do Senhor. Tá bom? Então, hoje mais um dia eu vou começar com uma oração para que o Espírito Santo nos ajude nesse texto e possamos de uma forma clara aprender algo novo aqui. Amém? Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor. E hoje mais uma vez eu peço, Pai, que da mesma maneira que o Senhor instruiu esses homens a escrever, Espírito Santo, da mesma maneira que o Senhor colocou na mente deles o que eles deveriam escrever, que o Senhor nesse dia também coloque em nossa mente o que devemos entender desse texto, o que devemos absorver para todos os dias da nossa vida desse texto, Pai. Então nesse dia eu peço, nos ensine, nos ajude, Espírito Santo, pois nós somos carentes do teu agir, nós somos carentes, Pai, do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Então nesse dia eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos ajude. Amém. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura de Marcos capítulo 14 na versão NVT, que diz assim: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns que estavam à mesa ficaram indignados, porque desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Versículo 5. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia
e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Versículo 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa que ele entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposentamento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Versículo 15. Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflito, eles protestaram: certamente não serei eu. Versículo 20. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ela é derramada como sacrifício por muitos. Versículo 25. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Versículo 30. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me trairá, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Versículo 35. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti.
Peço que afastes de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Versículo 40. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Versículo 45. Assim que chegaram, Judas se aproximou e disse: Rabi! Exclamou ele e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam, mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando. Mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Versículo 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para aquecer junto ao fogo. Versículo 55. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós o ouvimos dizer: Destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Versículo 60. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem, sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? E todos os julgaram culpado e o condenaram à morte. Versículo 65. Então alguns dele começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos.
profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhavam para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou: Não faço a menor ideia do que você está falando. Disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu, ali começou a dizer aos outros: Esse homem com certeza é um deles. Versículo 70. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Então esse foi Marcos, capítulo 14, um capítulo até bem grande. E agora chegou o momento de você colocar aqui no comentário o versículo que mais te marcou, o versículo que mais te chamou a atenção. Então que hoje você possa marcar aqui um dos versículos, e se você não tiver absorvido, não tiver conseguido assimilar nenhum dos versículos, nada que te criou curiosidade, nada que despertou um interesse maior em você nesse texto, eu vou deixar alguns pontos aqui para você pensar e deixar a sua resposta, deixar o seu retorno para mim, se faz sentido ou não para você, se você consegue ou não enxergar no texto esses pontos que eu vou deixar aqui. Tá bom? O primeiro ponto que eu marquei aqui é que Judas, ele não agiu no impulso, sabe? Ele premeditou. Nós vemos aqui no texto que ele procurou uma oportunidade para trair Jesus, sabe? Depois que a mulher derrama ali todo aquele bálsamo sobre Jesus, toda aquela mirra ali que para ele era algo muito caro, que podia se lucrar até 300 moedas de prata, ele se interessou em entregar Jesus, sabe? Ele se interessou em trair Jesus Cristo. E a partir daquele momento ele começou a planejar, a procurar uma oportunidade. Então não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Judas, ele procurou uma oportunidade para poder trair Jesus Cristo. Ele procurou o melhor momento para que ele pudesse entregar Jesus e lucrar algo por aquilo que ele iria fazer. Sabe? E aí hoje eu quero que a gente pense o seguinte: será que nós também temos buscado uma oportunidade para deixar Jesus, para entregar Jesus? Porque se a gente deixa Jesus, é como se a gente não tivesse valorizando o que ele fez por nós, sabe? E muitas vezes nós procuramos oportunidades também para que a gente abandone o cristianismo, para que a gente abandone a nossa fé. Nós muitas vezes procuramos oportunidades para justificar o motivo que estamos deixando a nossa fé de lado, sabe? E isso também é algo ruim. Nós precisamos entender que Jesus Cristo já morreu em nosso lugar, já foi crucificado em nosso lugar para que nós tenhamos vida e vida eterna. Então, nós precisamos pensar sempre: será que da mesma maneira que Judas procurou uma oportunidade, nós também temos procurado uma oportunidade de deixar o Cristo, de deixar Jesus de lado, o cristianismo de lado, e seguirmos os nossos desejos, as nossas vontades? Porque o desejo de Judas era lucrar. E o nosso desejo qual tem sido? Sabe? Então, eu quero que você pense nesse dia aí, se em algum momento da sua vida você já procurou uma oportunidade de deixar Jesus Cristo. Se você em algum momento da sua caminhada com Cristo, você já procurou uma oportunidade para abandoná-lo, para traí-lo, tá bom?
E o outro ponto que eu marquei aqui é que Jesus disse para os discípulos: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. E nós vimos no capítulo anterior que Jesus disse que é necessário vigiar. Que é necessário vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem volta. Sabe? E aqui nós vemos que os discípulos, os três principais, Pedro, Tiago e João, que eram os que estavam ali, eles não puderam vigiar nem por uma hora. Sabe? E eu quero que você pense, você tem conseguido vigiar para esperar o Filho do Homem, para esperar a volta de Jesus Cristo? Ou você tem sido como esses três discípulos aqui, que na noite que antecede a morte de Jesus não pôde vigiar nem por uma hora, sabe? Não pôde nem por uma hora aguentar sem dormir. E é isso que eu quero que a gente pense. Quanto tempo nós temos vigiado? Nem por uma hora, ou temos vigiado sempre, pois não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem vai voltar. Então nós precisamos estar sempre com Jesus, nós precisamos estar sempre vigilantes, sabe? E se você não está conseguindo ficar nem por uma hora, é um sinal de que você não está colocando o Espírito Santo para agir na sua vida. Pois Jesus próprio aqui responde que o Espírito já está pronto. Que o Espírito já está pronto, mas a carne é que é fraca. A carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer ler a palavra, a carne quer somente coisas que satisfaçam ela própria. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. E eu quero que você coloque aqui nos comentários se faz sentido ou não para você esses pontos que aqui eu deixei. Tá bom? Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.